Olá, bora começar mais uma aula sobre os estudos do CNIS e tipos de segurados. Vimos a importância, vocês estão vendo a importância de se dominar o CNIS antes de se pedir qualquer tipo de benefício. Porque um CNIS mal analisado, um CNIS com pendências, ele pode sim trazer sérias consequências aí para a RMI do cliente. Para que se conceda o melhor benefício para o nosso cliente, se faz necessário estudar, analisar e corrigir as falhas que tiverem no CNIS do nosso cliente. Vamos aqui nessa aula, hoje, não é um indicador, mas é um caso que sempre acontece e, olha, acho que no 80% do CNIS tem esse probleminha aqui, que é vínculo sem data da rescisão. Vínculo sem data fim, ou seja, tem a data do início do trabalho e não tem o fim, não tem a data fim. Esses vínculos, eles não têm nenhum indicador, não aparece nenhum indicador lá no CNIS, mas não constam a data da rescisão. E eles podem sim causar alguns problemas que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro problema é o seguinte: o sistema, ele vai ler ali, hora que tem um vínculo em aberto, o último dia da última competência paga pelo empregador. Então, se estiver ali com todos os recolhimentos, ok, porque o sistema vai ler ali até o último pagamento da última contribuição, da última competência. O problema é quando a empresa deixa de pagar a contribuição. Então, daí fica ali um período sem constar, porque se a empresa não recolheu, o sistema do INSS ali, ele vai ler somente até a data que tiver contribuição e vai considerar essa data como sendo a última trabalhada. Então, por isso é importante, quando tiver esse vínculo aberto, conferirmos através da carteira de trabalho, através dos olerites, se a empresa fez todos os recolhimentos, porque se não fez, vai ser necessário juntar a documentação pertinente lá no INSS, comprovando até quando efetivamente foi esse vínculo e aí sim solicitar o fechamento com a data correta. Outra questão importante é o seguinte, que quando não tem nenhuma contribuição, o sistema nem lê. Então, para vocês sentirem, né, como pode causar problemas aí um vínculo em aberto, porque o sistema lê até o último dia de recolhimento que tiver contribuição. Se não tiver nenhuma contribuição, se o empregador não contribuiu, o sistema nem lê. Outro ponto importante que na verdade, outro problema que o vínculo em aberto causa é o seguinte: suponhamos que essa pessoa tem um vínculo em aberto e que posteriormente ela passe a pagar o INSS, ela passe a recolher como facultativo. O sistema não vai considerar esse recolhimento como facultativo, inclusive vai aparecer lá no indicador, né? O indicador P, que é de pendência, faculte conte. Por quê? O sistema entende que há recolhimento concomitante entre o vínculo que tem aberto, porque para o INSS o segurado ainda está trabalhando, e o recolhimento como facultativo. O facultativo, quem recolhe é quem está desempregado, né? Recolhe como facultativo quem está desempregado. Então aí há um choque de recolhimentos, porque para o INSS está em aberto, né? E é um recolhimento presumido, mesmo que não haja recolhimento, é um recolhimento presumido por parte aí do empregador. E há um recolhimento por parte do segurado como facultativo. Então, o que tem que ser feito? Tem que se fechar esse vínculo que está em aberto, esse vínculo anterior que está em aberto, daí sim o INSS vai considerar esses recolhimentos como facultativo. Até então, se não fechar o vínculo, vai vir a pendência P faculte com, que é de facultativo concomitante, e estes recolhimentos não vão ser considerados pelo INSS.
Um dos maiores problemas que ainda causa o vínculo em aberto é com relação ao segurado especial. Aí sim, porque ele atrapalha a concessão do benefício do segurado especial. Enquanto tiver um vínculo em aberto, o servidor não vai conceder nenhum benefício rural. Ele não concede se tiver nenhum vínculo em aberto. Qualquer vínculo que estiver em aberto, o servidor ele não vai conceder ao segurado especial nenhum benefício rural. Então, quanto a isso, realmente tem que ser fechado. Nos demais casos que eu citei para vocês, pode-se aí considerar a última remuneração e pedir para fechar. Vocês podem juntar documentos comprobatórios do valor da remuneração. E o INSS fecha ali por conta, né, o vínculo na última remuneração. Mas com relação ao segurado especial, realmente é um grande prejuízo. Tem que ser fechado. Porque o servidor não vai fechar se você não apresentar aí os documentos necessários para se fechar e não vai conceder nenhum benefício rural para ele. Porque ele tem um vínculo urbano em aberto, então não vai ser concedido. E também causa aí o impedimento da concessão do BPC. Até aproximadamente no final do ano passado estava vindo bastante indeferimento automático por conta do vínculo em aberto. Agora, recentemente, teve uma portaria, este ano teve uma portaria, que eu não me lembro o número agora, mas teve uma portaria e ela impede aí que, na verdade, seja indeferido o benefício por conta de vínculo em aberto. Na verdade, o vínculo, como eu disse para vocês, em aberto, ele é fácil de solucionar. Era só a pessoa pedir para fechar o vínculo e o BPC era concedido aí normalmente. O problema maior estava sendo, na verdade, não era nem com relação ao vínculo em aberto, e sim com relação à declaração de renda lá no cadastro único. Aí sim causa o indeferimento automático quando há uma declaração de renda que ultrapasse aí os limites estabelecidos para a concessão do BPC-LOAS, que é renda igual, tem que ser renda igual, né? Ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, se tiver uma renda no CadÚnico declarada maior, aí um deferimento automático. Com relação aos vínculos em aberto, acredito que não esteja mais acontecendo o indeferimento automático, mas se acontecer, basta fechar realmente aí o vínculo com os documentos necessários ou pedir para fechar na última remuneração oferida. Trouxe aqui para vocês agora uma portaria que muita gente desconhece e na verdade é um memorando circular, né? Que muita gente desconhece. E ele, na verdade, ele é bem antigo, ele tem aí 10 anos. E vou ler aqui para vocês. Ele é com relação ao fechamento, tá, de vínculo do segurado para fins de homologação de atividade rural. Quando a pessoa tem a carteira de trabalho com a data fim ali, e a carteira está em ordem cronológica, sem rasuras, maravilha, fecha, né? Quando ela tem o TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, também é fácil de fechar. Duro é quando a pessoa não tem as informações para se levar lá para o INSS para fechar. Daí que complica, né? Daí que está lá o vínculo em aberto e essa pessoa, infelizmente, não consegue a concessão de um benefício rural. Memorando circular do INSS número 14, ele está aí no material de vocês. Ele fala o seguinte: para fins de homologação da atividade rural, validação de recolhimento dos contribuintes na condição de facultativo de baixa renda ou situações em que haja premente necessidade de atualização do CNIS para fins de fechamento do vínculo, do vínculo sem data de rescisão. Qual é o procedimento que se deve fazer? Primeira coisa, inicialmente solicitar ao filiado segurado a apresentação de documentos que comprovem a rescisão do contrato, certo? Então, na forma
da instrução normativa número 45. Na verdade, a instrução normativa 45, ela nem existe, né, mais, mas essa memoranda circular ainda está em vigor. A instrução normativa 45 passou para a IN 77 e agora é IN 128, tá? Então, depois da 45 aí já teve a IN 77, agora estamos na IN 128, mas o memorando circular número 14, ele é plenamente aplicável ainda. Então, a primeira coisa a iniciar, eles têm que inicialmente aí solicitar ao afiliado segurado a apresentação dos documentos necessários que se possa comprovar aí a data fim do vínculo em aberto. Esses documentos são os documentos que eu já falei para vocês aqui inúmeras vezes. Carteira de trabalho, termo de contrato, extrato analítico do fundo de garantia, enfim. Caso o afiliado segurado ele não possua os documentos de comprovação da rescisão do vínculo, mas a empresa ainda encontra-se ativa ou inativa, tem-se conhecimento do endereço do local onde o documento está arquivado, poderá ser emitida pesquisa externa para comprovação da data da rescisão do vínculo. Ou seja, o servidor ele pode solicitar a pesquisa externa para se localizar a documentação e verificar se realmente a data do fechamento desse vínculo. Caso ainda não consiga, caso não dê certo aí a pesquisa externa, caso resultem improfícuos os meios utilizados, deverá, por último, oportunizar a justificação administrativa, certo? Então, não pediu, solicitou os documentos, não deu para fechar. Fez a pesquisa externa, não fechou. JA, não fechou. Opção D. Após as providências acima, não sendo possível comprovar a data de rescisão, aqui que vem o ponto crucial, esta deverá ser atualizada no CNIS com a mesma data da admissão ou do último dia do mês da última remuneração, mediante declaração do filiado segurado conforme anexo. Ou seja, o servidor ele vai pedir a documentação. Suponhamos que não temos a documentação. Não tem funcionários lá no INSS para se fazer a pesquisa externa. Então, aí, a letra B aqui não vai acontecer. O servidor também não vai fazer JA. Não faz a JA. Não tem funcionário para isso, infelizmente, no INSS. Letra C também já era. Então, aí, o servidor, ele é obrigado a fechar o vínculo na data, tá? Deve ser atualizado o CNIS na própria data da admissão ou do último dia do mês da última remuneração. Então, como vocês viram, usem aí o memorando circular número 14 de maio de 2013 para fechar esses vínculos em aberto quando vocês estiverem com dificuldade, principalmente para homologação de atividade rural, para concessão de benefício rural, porque o servidor ele não vai conceder benefício rural se tiver algum vínculo em aberto. Vejo vocês na próxima aula para seguirmos aqui estudando o CNIS.